Vamos lá, gente. Eu acho que é a primeira vez de toda a minha história como usuário de internet que eu vou me expor assim, contando detalhes sobre a minha vida, a vida de um ser humano normal, comum, um canal e um vídeo completamente nu e cru, sem edição profissional, sem thumbnail, vídeo tremendo, eu aqui no meio da rua. E vamos que vamos. Mais uma tentativa, né, de sucesso, porque eu sou um sonhador. E enquanto eu tiver vida, enquanto eu viver, eu não vou desistir dos meus sonhos, jamais. Já realizei bastante sonhos. Eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência, a minha vida para vocês e o que eu almejo também. Muito prazer, eu sou o Rafa Ribeiro, tenho 39 anos. Estou startando esse canal completamente do zero. Como você pode ver, não vai ter capa, não vai ter thumbnail, vai ser bastidores de vida real. Quero trocar uma ideia com você mesmo. Ou se eu não tiver nenhum view, que esse canal seja no futuro igual um caderno que eu ganhei da minha esposa, seja só para eu assistir e ser como um diário, sabe? Contando sobre a minha vida, vai ser interessante. Por que eu falei do caderno? Em 2021, eu ganhei um caderno que na época era da minha namorada, hoje é minha atual esposa, e lá ela escreveu assim: registre aqui todos os seus sonhos, porque os sonhos se realizam para quem vai à luta. Registra aqui os seus sonhos e tal. E aí eu comecei a escrever. E assim, eu sou formado em rádio e TV desde 2012. E eu nunca consegui nada na área, naquela época. E aí eu fiz um curso de locutor, de Senac. Fiz um curso lá profissionalizante, me tornei locutor, radialista. Aí eu comecei a trabalhar com locução comercial em casa, em um Motorola G5 na época. Improvisava lá no guarda-roupa de casa, uma coisa completamente amadora, mas consegui alguns trabalhinhos assim, pequenos, mas foi aonde eu consegui. E nesses anos inteiros eu sempre trabalhei com atendimento ao cliente, telemarketing, seguradora, até mesmo nessa época que eu conheci a minha esposa. E aí eu comecei a escrever nesse caderno todos os meus sonhos, que era trabalhar com comunicação, um dia viver da minha voz, trabalhar em emissora de televisão, que sempre foi o meu sonho, né? Eu sempre gostei dessa área de comunicação e comecei a escrever. E assim, eu escrevia especificamente, o meu sonho é trabalhar com comunicação e tal. E gente, acreditem se quiser, eu realizei 80% de tudo que eu escrevi naquele caderno. Eu realizei o sonho de trabalhar na Rede TV, eu realizei o sonho de trabalhar na TV Tem, que é afiliada à Rede Globo aqui de Sorocaba. Muitas coisas eu realizei. Inclusive, achar uma mulher compatível, ter um filho maravilhoso, né? Era o meu sonho constituir também uma família, que nos dias de hoje a gente sabe que não é fácil. Então assim, eu sou muito realizado, graças a Deus. Esse não é um vídeo triste, de lamentação, para dizer que eu tô chateado, porque eu não sei se vocês têm percebido, mas tem uma nova trend aí de histórias tristes, né? De pessoal se lamentando e tal. Não estou dizendo que eles estão contando mentira, não é isso. Muitas vezes são histórias genuínas. Mas nós ficamos, né, sabendo de histórias aí, como aquele cara que viu disco voador, o outro cara que estava chorando no ponto de ônibus, falando que não tem medo de trabalhar, que as coisas estão ruins no Brasil, e a gente percebeu que o vídeo dele foi plagiado, ele estava roubando as falas de outro cara, enfim. Cara, a ideia não é essa, a ideia é contar detalhes e bater um papo com vocês para falar sobre a minha vida e sobre o meu futuro, sobre os meus sonhos, né? Bom, enfim, realizei todos esses sonhos e o meu sonho supremo, como eu falei, eu sou radialista, foi sempre viver da voz. Hoje, graças a Deus, em 2024 eu consegui conquistar uma cabine acústica. Para quem é do ramo sabe que não é barato. E eu tinha, na época, um cliente muito bom. Esse cliente, ele trabalhava com infoprodutos. O que é infoprodutos? São produtos que cada produto tinha uma história narrada, ou seja, por exemplo, uma cápsula emagrecedora. E aí contava a história de um cara que era obeso, e aí ele passou a
tomar essa cápsula, e aí a cápsula mudou completamente a vida dele, só que antes tinha a história de como era a vida dele e como ficou a vida após ele tomar o medicamento. E eu fiz várias narrações com isso, várias. E eu ganhei muito dinheiro, gente. Foi um dinheiro assim muito abençoado. Inclusive, esse trabalho, esse cliente, me deu condições de eu casar, de eu pagar minha festa de casamento. Eu estava completamente realizado, assim, falava, meu, eu não acredito que finalmente eu vou conseguir viver da voz, né? E na época eu trabalhava na Rede TV. Eu tinha os 2 empregos, mas eu estava pensando em sair e ficar só com a minha voz. Um mês depois que eu adquiri a minha cabine acústica, esse cara me mandou mensagem dizendo que não precisaria mais dos meus serviços, porque ele ia fazer agora com a inteligência artificial. Cara, eu fui assim, do 100 ao 5. Fiquei decepcionado, fiquei chateado pra caramba, fiquei com uma dívida. Hoje, graças a Deus, ela já está quitada, mas assim, ela tá parada, sabe? Ela é hoje um local que eu gosto de ficar lá para ouvir música, porque pela acústica, pelo tratamento e tal. Só que eu não vou desistir, gente. Eu não vou desistir. Eu sei que eu ainda vou usar essa cabine, se Deus quiser, para coisas muito boas. E tô aqui desabafando, falando para vocês, porque um dos meus sonhos também é ter uma audiência, sabe, na internet, compartilhar histórias, sabe, me conectar com pessoas. Hoje eu sou um Zé Ninguém. Ninguém me conhece, mas eu tenho esse sonho. Eu não vou ser hipócrita, cara. Eu queria muito ter uma audiência, viver da internet, viver da voz, viver da imagem. E eu tô construindo esse canal aqui para ver o que acontece. Se não der nada, beleza, lá no futuro eu assisto e vejo, olha a ideia que eu tive, né? E não deu nada, ou se der, amém. Deus sabe de todas as coisas. Peraí que eu vou voltar, senão eu vou ficar muito distante já. E é isso. Esse é um canal dos bastidores de uma vida real. Em cada vídeo eu vou contar momentos da minha vida. Eu quis compartilhar com vocês esse momento aí da cabine, dos sonhos que eu realizei e desse sonho que eu ainda pretendo realizar, que é um dia viver da minha voz, da minha imagem, ter uma boa audiência e quem sabe um dia viver da internet. É isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fui!